Olá, aqui é o Victor, integrante do PET Sistemas, e hoje ministraremos a aula 4 do curso de Arduino. Para os conteúdos dessa aula, nós explicaremos os componentes eletrônicos LDR, sensor de temperatura e sensor ultrassônico. Então, o primeiro componente eletrônico que iremos explicar vai ser o sensor LDR. Um LDR, ou resistor dependente de luz, é um componente eletrônico sensível à luz e ele age como resistor cuja resistência elétrica varia conforme a quantidade de luz que atinge sua superfície. Em outras palavras, quando exposto à luz, o LDR pode ter sua resistência elétrica alterada. Então, existem diferentes tipos de LDRs, sendo os mais comuns sensíveis à luz visível. Isso significa que eles respondem à luz que é visível ao olho humano, como a luz do sol ou luz das lâmpadas. No entanto, também há variações específicas de LDRs que são mais sensíveis à luz infravermelha, que é uma forma de luz que não é visível ao olho humano, mas pode ser detectado por dispositivos especiais, como câmeras de visão noturna. Então, como que funciona o LDR? A operação do LDR ela é baseada em princípios da física semelhantes ao efeito fotovoltaico. Quando fótons, que são partículas de luz, atingem a superfície do LDR, eles fornecem energia suficiente para liberar elétrons dentro do material semicondutor do componente. Normalmente, esses elétrons estão ligados ao átomo e não podem se mover livremente. No entanto, quando incide sobre o LDR, os elétrons ganham energia e podem se mover mais facilmente no material semicondutor. Esse aumento de mobilidade dos elétrons resulta em uma diminuição da resistência elétrica do LDR. Em outras palavras, a capacidade dos elétrons de se mover mais livremente faz com que o material conduza a eletricidade com mais facilidade, reduzindo, assim, sua resistência elétrica. E por causa disso, quando o ambiente está escuro e há pouca luz incidindo sobre o LDR, a resistência elétrica dele é máxima, porque os elétrons estão menos energizados e têm dificuldade em se mover pelo material semicondutor. Por outro lado, quando o ambiente está claro e há muita luz atingindo o LDR, a resistência elétrica é mínima, pois os elétrons estão energizados pela luz e podem se mover mais facilmente, permitindo uma melhor condutividade elétrica. Então, agora, para a simulação, nós, como sempre, a gente irá usar a ferramenta Tinkercad para fazer nossa demonstração prática. E os materiais que serão utilizados será o Arduino, uma protoboard, jumpers, LDR e LEDs. Então, indo para o nosso projeto do Tinkercad, aqui já preparei para vocês o Arduino e a protoboard, como sempre, todo projeto precisa desses dois componentes. Então, como que a gente irá montar esse projeto? Então, a gente irá pegar o nosso fotoresistor e, é claro, um LED. Então, para essa demonstração, também puxaremos nosso fio ground para o polo negativo e também o fio positivo para o polo positivo, para fazer as conexões com nossos componentes. Então, agora o que a gente tem que fazer é puxar um fio negativo do LED e colocamos o resistor aqui no LED também, para fazer a conexão com o polo positivo, que a gente conectará o pido na porta 10. Agora, para o nosso LDR, nós conectaremos a parte negativa do nosso LDR a um resistor. E a parte positiva dele, nós conectaremos com fio de 5 volts. Além disso, para o nosso fotoresistor ele funcionar, teremos que fazer uma conexão a uma porta analógica. Então, nós puxaremos um fio daqui do fotoresistor e iremos colocar aqui na porta A0 do nosso Arduino. Com isso, a gente conseguiu terminar o nosso circuito. Agora para a parte do código.
eu irei explicar para vocês o que está funcionando. Então, a gente declara nossa variável do LED, nossa variável do LDR e o valor que é lido no LDR. Para o nosso void setup, a gente tem o pmode LED, pmode para o LED, que é output, e para o LDR, que é o input. Além disso, a gente inicializa o nosso monitor serial. Para o nosso void loop, que vai continuar repetindo as instruções que tem dentro dele, a gente define nosso valor LDR como analog read, para o nosso porta analógica ler os valores que tem dentro do fotoresistor. E a gente irá ver esse valor através do nosso monitor serial, através do println. Então, aqui tem uma condição de if, onde se o valor do LR for menor que o valor lido ser 400, então digital write LED high, ou seja, ele irá ligar a luz do LED. Se não, o LED ficará desligado, ou seja, ele não irá brilhar. Então, para isso, vamos demonstrar aqui. Iniciando a nossa simulação, como vocês podem ver, o LED está ligado, mas por quê? Porque se a gente apertar aqui, a luminosidade detectada pelo nosso sensor está mostrando que está escuro. Mas conforme a gente vai aumentando a luminosidade, como vocês percebem, o LED automaticamente ele vai desligar. Ou seja, a gente está criando uma lâmpada que ele só começa a acender quando o ambiente está escuro. Então, isso foi a nossa demonstração prática, nosso projeto de Arduino, usando um fotoresistor, um LDR. Nós iremos apresentar o sensor de temperatura. Então, para o sensor de temperatura, o que ele é exatamente? O sensor de temperatura TMP36 é um dispositivo eletrônico compacto que parece um transistor com 3 terminais. Ele é utilizado para medir a temperatura ambiente de forma precisa. Esse sensor é alimentado com uma faixa de voltagem entre 2,7 volts a 5,5 VDC, e o que torna compatível com a maioria dos circuitos. Uma característica notável do TMP36 é que ele gera uma saída de tensão que é diretamente proporcional à temperatura em graus Celsius. O sensor é bastante preciso, não requerindo ajustes externos para fornecer leituras confiáveis. A saída do TMP36 é um sinal elétrico analógico, denominado out, que varia conforme a temperatura. Cada variação de 10 mV na tensão de saída representa uma mudança de 1 grau Celsius na temperatura. Assim, isso torna a TMP36 uma escolha confiável e popular para projetos eletrônicos que requerem medições de temperatura precisas e confiáveis, sem a necessidade de calibração externa. Assim, esse é o sensor que a gente irá utilizar nos nossos projetos de Arduino, por ele ser um sensor de temperatura muito versátil e é o que está no nosso Tinkercad para fazer a demonstração. Então, com isso, agora como que vocês já sabem como que o nosso sensor de temperatura funciona, então a gente vai fazer a nossa demonstração prática. Para isso, quais serão os materiais utilizados? Serão o Arduino, a protoboard, os jumpers e o sensor de temperatura. Então, para a nossa simulação prática, utilizando o sensor de temperatura, nós já preparamos o Arduino e a protoboard. Agora, a gente pegará o nosso sensor de temperatura. Puxamos aqui e colocamos nossa protoboard. Agora, precisamos fazer a conexão dos fios. Primeiro, a gente irá conectar um dos terminais ao nosso polo positivo do Arduino, 5 volts, e a gente conectará um fio preto no nosso ground, que representa a parte negativa. Com isso, o que falta é nosso terminal do meio, que ele irá ser conectado ao nosso pino analógico do Arduino. Então, para o sensor de temperatura funcionar, nós puxaremos um fio e conectaremos a porta analógica a 0. Assim, terminamos a construção do nosso circuito. Agora, para o código. O que fizemos no código aqui? No setup, a gente abriu o terminal, iniciou o terminal para mostrar os valores
E, além disso, a gente tem um pmode A0, que ele representa como input. E no nosso função loop, a gente determina uma variável temperatura, que ele irá ler valores na nossa porta A0, e essa temperatura ela será convertida aos valores que estão sendo lidos pelo sensor. Então, de 220 para 358 para menos 40 graus Celsius até 125 graus Celsius. E depois a gente faz o print aqui, nosso monitor serial, para a gente conseguir ver quantos Celsius que o nosso sensor de temperatura está detectando. Então, agora, para o nosso sistema, se a gente apertar iniciar a simulação, você não vai estar vendo nada. Mas, se a gente clicar aqui no código, vocês conseguem ver que ele está mostrando os valores de graus Celsius. Aqui está representando Celsius 24 graus. Mas, e se a gente mudar aqui a temperatura que está sendo detectada pelo sensor? Se a gente aumentar para 63, aqui também, no monitor serial, ele também vai fazer o print de 63 graus. Então, é assim que foi o funcionamento do sensor de temperatura quando a gente conecta no nosso Arduino. E isso foi a nossa simulação prática do sensor de temperatura. Agora, vou deixar a aula para o Pedro, que ele irá explicar para vocês como que funciona o sensor ultrassônico.